Bom dia a todos. Hoje eu vou apresentar uma observação que eu fiz quando eu quis estudar o tape reading no mini índice. O Profit Chart da Nelogica tem uma ferramenta que se chama o Volume at Price. O Volume at Price que está aqui. A gente não vê claramente o Volume at Price. O Volume at Price dá o nível de preço, a quantidade de contratos negociados para cada nível de preço. Então aqui foram negociados a 55.290, 276 mil contratos. E assim por diante. Aqui não são contratos, são reais. 266 mil reais. 1 milhão de reais, e assim por diante. A gente pode ver uma curiosidade que apareceu olhando esse volume price desfilar na minha frente, é que os níveis de briga são de 50 em 50 pontos. A gente vê aqui, bom, esse é o início do dia, então tem poucos negócios. Eu vou deixar ele andar. Quando aumentar o volume, eu vou mostrar para vocês. Pronto. Agora a gente pode ver aqui 900. O volume ainda é baixo. Aqui está aumentando. Então vamos parar. 750. A outra barra aqui 700. A outra barra aqui 650. Aí o volume está aumentando. Aqui está melhor. 600. A gente vê essas barras mais altas, são os níveis onde tem mais briga. Então 600, 550, 500. Está muito claro, muito nítido esses níveis de briga. E aqui 500, 450. Pronto, 400. Esse era esse dia que era o dia. Que dia era? Era o dia. Já não sei. Sim, é 14 do. Não, dia 10 de junho. Dia 10 de junho. Então, provavelmente 450 e 400 foi um nível de briga muito grande. A gente vê aqui que foi a maior barra. Mas a gente vê claramente que realmente a cada 50 pontos tem um nível de briga. Eles brigam a cada. Olha, 350, 300, 250 e assim por diante. Isso nos dá uma referência interessante para saber onde estão os suportes e resistência, níveis de suporte e resistência durante o dia. Mas não é só isso. Quando a gente, isso já faz anos que estou percebendo isso. Quando o preço cai, quando ele vem caindo, ele para geralmente na região dos 40. Eu já vinha observando isso, 35, 30, 35, 40. Então, quando ele perde um número redondo, como por exemplo 700, ele para nos 80, 85, 90, ele custa de passar desses níveis e geralmente ele pica. Então, na queda, ele tem um suporte. Ele para nos 80, nível de 80, 85, ou nos 35, 40. Na alta, quando ele sobe, ele custa passar, ele, por exemplo, passa um nível de 700, e bate nos 715, 800, 815, 900, 915. Ou então, se ele passar os 915, o próximo nível, ele custa passar os 965, os níveis 65, 70. A gente vê muitas vezes, ele encara nos 15, 15, 20, 25, 20, 15, e de repente dispara, ele chega nos 55, 60, 65, 70, 75, volta nos 60, 65, aí ele volta a cair. Então a gente percebe uma coisa, eu acabei percebendo uma coisa, trazendo essa observação junto com a observação do nivelado price, que é de 50 em 50 pontos, números redondos, 300, 350 e assim por diante, a gente percebe que na realidade os níveis, as máximas e as mínimas dos níveis de briga estão na queda nos 85
e nos 35, ou seja, 735, 785, 835, 885, assim por diante, e os níveis de resistência são nos 15 e 65, ou seja, 15 pontos abaixo e acima e abaixo, por exemplo, aqui dos 800, certo? 800, que é o nível de briga, ele tem um suporte a 785, uma resistência a 815. Depois, 850 tem um suporte a 835 e uma resistência a 865. E assim por diante. Vamos olhar o que aconteceu ontem, 24 de julho de 2014. Olha a abertura. Ele caiu, parou nos 85. Voltou, parou nos 58,15. Caiu, parou nos 835. Aqui ele deu uma esticada a 815, mas a gente vê claramente que o suporte está aqui. Aqui ele caiu mais e parou nos 785. Subiu. Aqui, às vezes, isso acontece, às vezes ele utiliza os níveis de suporte como resistência. Aqui foi o caso. Bateu nos 58,35, bom, voltou. Ele parou onde? Aqui nos 885. Voltou e encontrou a resistência a 965. Assim por diante. Então é bastante interessante. Por que é interessante? Porque quando o mercado está muito encalhado, como aqui, a gente tinha ontem de manhã uma faixa de 300 pontos de operação. Então é muito difícil fazer um trade parlamentar, pegar 200, 300 pontos, é impossível. Então a gente pode operar o 1 minuto. Um minuto, a gente vai ver a abertura, 9 horas, 10 horas, e fazer scalp. A gente sabe onde estão os suportes, por exemplo aqui, a gente vê claramente onde está o suporte, compra aqui e vem numa resistência. Ele vai numa resistência, vai até aqui no caso 58,10, mas a gente pode vender aqui. Então você compra aqui, faz 80 pontos. 80 pontos. Aqui ele bateu nos 85, repicou, você vende com 30 pontos. Então são scalp mesmo. Mas se você fizer isso várias vezes em seguida, 935, a gente vê aqui, ele bateu nos 985, caiu, ele foi, segurou aqui no 935, daí uma compra a 940, por exemplo, aqui, segurando, ou aqui você liquida com 20, 25 pontos, ou espera aqui ele marcar uma resistência nos 85, que ele dá 40 pontos, 40, 45 pontos, e assim por diante. Aqui, uma venda. Vamos ver. Aqui uma venda interessante. Ele vem, faz esse pivô de baixo, perde a média de 20. Isso no 1 minuto, estou falando 1 minuto. Repique aqui, mas repique, a gente vê que ele não passa dos 935, daria para vender aqui nos 930. Até onde ele parar. Ele vai parar nesse suporte a 935, são 95 pontos. Então é mais fácil, fazendo, a gente pode ver que dá para operar, fazer scalp, micro scalp de 30 a 80 pontos, observando esses níveis de suporte e resistências. Aqui nitidamente a gente vê que ele bate no 935, tenta repicar, bate novamente, repique, aí ele estica até 815 e repique. Então, a partir do momento onde ele fecha acima desse nível aqui, a gente poderia pensar aqui em comprar aqui, mesmo, e até vender aqui, são 30 pontos. 30 pontos dá 20 pontos, 25 pontos de lucro. Então, são micro trade. Por que estou falando isso? Porque o pessoal que está falando em micro trade, observando o tape reading, fala nisso, trade de 20, 30, 40 pontos, 50 pontos. A gente pode ver que usando os métodos gráficos, a gente pode fazer esses trades com bastante segurança.
E, gente, esses níveis são realmente observados, né? Olha aqui a concentração da resistência nos 915. E olha aqui os 865 servindo de um mesmo 885 servindo como suporte. Ok? Então, aconselho vocês a observarem esses níveis para fazer a micro trade nos dias onde realmente o mercado está muito encalhado. Que a gente vê que ele não anda, ele fica numa conjeção de 300, 400 pontos, é bastante interessante e a gente pode fazer trades, micro trades, bastante vantajosos para a gente. Espero que isso serve para vocês. Um bom dia e bons trades para hoje.